Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer ao SESC pela oportunidade de vir conversar um pouquinho sobre um tema que é de muita importância, que a gente estuda pouco, né, que a gente tem pouco contato com o tema, e que, na verdade, faz parte do nosso contexto de vida e que todo mundo faz, e é o comportamento comum a todos, que é o sono. E a ideia inicial é comentar sobre a importância do sono, ou o que o sono influencia sobre a chance de idosos caírem. Bom, resumidamente, vocês já viram anteriormente que as quedas elas podem estar relacionadas com diversos fatores, e existem alguns desses fatores que são fatores extremamente importantes para que as quedas aconteçam. A gente já viu que as quedas acidentais representam um grave problema de saúde em pessoas idosas, estão relacionadas com morbidades, com institucionalização de idosos, assim como mortalidade. Existem algumas estimativas de que 1/3 das pessoas idosas elas vão cair após os 65 anos de idade. A incidência de queda é maior nas mulheres, em pessoas muito idosas, ou seja, idosos longevos, bem como pessoas que apresentam limitações físicas e cognitivas, como nós vimos anteriormente. E pessoas que já tenham caído alguma vez antes, aumentam as chances de cair novamente. Então, tudo isso certamente já foi abordado nas palestras anteriores. Bom, tendo dito isso, a ideia é o que o sono tem a ver com esse processo envolvendo as quedas em idosos. Antes de falar o que de fato o sono tem a ver com esse processo todo, primeiro a gente precisa entender o que é o sono. Na verdade, todo mundo dorme, todo mundo precisa desse comportamento para se manter vivo, mas a definição de sono em si, ela não é muito bem estabelecida na literatura. Não existe um consenso pelo qual o que de fato seja o sono. Mas existem alguns indícios. E entre esses indícios, um dos mais completos possíveis de serem citados é que o sono é um comportamento, ou seja, a gente precisa desse hábito para ter uma vida saudável. É um comportamento reversível, ou seja, nós acordamos e dormimos, logo, se não é reversível, nós estamos numa situação de coma. Cíclico, porque ele tem um ritmo em que ele acontece, ciclando com o estado de vigília, e apresenta algumas manifestações fisiológicas específicas, como, por exemplo, a imobilidade relativa, uma postura assumida que é bem peculiar, que diferencia do estado de vigília. Além disso, a gente já sabe que nós passamos aproximadamente 1/3 das nossas vidas dormindo. Então, é um comportamento que demanda de muito tempo na nossa condição de vida. Beleza, tendo dito isso, para que de fato serve o sono? Desculpa aí a desconfiguração, talvez seja incompatibilidade de versões do PowerPoint, mas para que serve o sono? Existem algumas teorias. Uma delas é a consolidação da memória. Então, dormir bem aumenta as chances de manter a memória bem consolidada. A termorregulação é um outro fator que está relacionado com o sono. Ou seja, ao longo do dia, nós vamos acumulando calor e, durante a noite, a gente tem a possibilidade de regular essa temperatura que foi adquirida ao longo do dia. Outro processo que é bem estabelecido e bem importante é a da conservação de energia, ou seja, durante o dia de vigília nós gastamos energia e durante a noite nós precisamos repor a energia gasta e deixá-la disponível para o dia seguinte. E, por último, a restauração física, que é um dos processos extremamente importantes que estão relacionados com o sono.
Beleza, então a gente sabe que o sono ele tem uma característica cíclica e ele alterna com o estado de vigília. Tudo bem, mas o sono ele não é como a vigília, simplesmente estamos acordados e fazendo atividades. Durante o sono, existem algumas alterações, existem algumas fases que são diferentes. Uma das fases é considerada sono REM, e a outra fase do sono é considerada como sono não REM. Esse termo REM ele vem do inglês, que significa sono que tem movimento rápido dos olhos, o REM, e o sono em que não tem a movimentação rápida dos olhos. Essas fases dos sonos, elas apresentam características fisiológicas e características comportamentais também diferentes. O sono em que não tem a movimentação rápida dos olhos pode ser distribuídas e pode ser divididas em 3 subfases, que a gente chama de estágios do sono. A gente tem o sono N1, que é aquele sono mais superficial, quando a gente ainda consegue perceber vagamente que está acontecendo manifestações na casa ou em qualquer outro ambiente que esteja dormindo. O sono N2, que ele é um sono de transição, ou seja, é ele que distribui o nosso sono, quais são as outras fases do sono que vão acontecer. O sono 3, que é conhecido como sono de ondas lentas, é o sono mais profundo, onde a gente tem um comportamento cerebral mais lentificado. Além disso, depois dessas 3 fases do sono, nós temos o sono REM, que é o sono, a fase do sono onde a gente percebe mais os nossos sonhos, aonde os aspectos cognitivos eles parecem estar muito mais relacionados, como, por exemplo, consolidação de memória, manutenção do estado de humor, aprendizagem, tomada de decisão. Parece que é nessa fase do sono em que essas situações ou que esses comportamentos eles vão ser melhor estabelecidos. A grande característica do sono REM, além da movimentação rápida dos olhos, é que o nosso cérebro, nessa fase do sono, ele tem uma atividade elétrica muito similar ao estado da vigília. E talvez por isso a gente pode considerar que os aspectos cognitivos estejam sendo trabalhados ou estejam sendo consolidados nesse momento. Por outro lado, nós temos, principalmente na fase N3 do sono não REM, características de recuperação de aspectos físicos, como, por exemplo, melhora de desempenho, melhora de força, agilidade, consumo máximo de oxigênio. Então, vejam só, o sono, ou todas as fases do sono, são fatores extremamente importantes para manter uma boa saúde, tanto mental quanto física, em qualquer um de nós. A grande questão é que nós precisamos passar por todas essas fases do sono. Obviamente que a fase onde a recuperação física está mais envolvida, ela acontece em maior quantidade na primeira metade da noite, e na segunda metade da noite acontecem maiores quantidades de sono REM, ou seja, sono que está relacionado com aspectos cognitivos. Tudo bem. E qual o tempo de sono? A gente tem alguns indícios e alguns estudos que mostram que diferentes espécies têm médias de sonos diferentes. Dá para fazer uma associação que quanto maior for a espécie, menor o tempo de sono ela precisa. Talvez isso esteja relacionado com aspectos cognitivos, com a complexidade cerebral de cada espécie. O fato é que os elefantes dormem menos do que nós humanos. Nós humanos dormimos menos do que o furão, por exemplo, o gambá. E essa alteração e essa diminuição do tempo total de sono, ela acontece ao longo da vida. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, menos tempo de sono a gente vai tendo. E qual a duração de tempo de sono de um adulto normal? Em média, na cidade de São Paulo, as pessoas dormem aproximadamente 7 horas e meia. Não existe um tempo adequado ou um tempo ideal para sono.
O mais importante é que as pessoas estejam descansadas no dia anterior, no dia posterior. Ou seja, tem pessoas que vão precisar dormir mais e vão ter pessoas que vão precisar dormir menos. É isso que nós chamamos de indivíduos que são curto-dormidores ou indivíduos que são longo-dormidores. Ou seja, ou precisam dormir menos do que as 7 horas, de média, ou precisam dormir mais do que 8 horas e meia de sono. A gente sabe que numa cidade como São Paulo, o longo-dormidor sofre um pouquinho mais do que os curto-dormidores. Além disso, existem as preferências pelos os horários de vigília e de sono. Existem indivíduos que são matutinos, ou seja, dormem muito cedo e acordam muito cedo naturalmente. Existem indivíduos que são vespertinos, ou seja, que dormem muito tarde e acordam muito tarde, rendem mais tarde, rendem melhor no período da madrugada. E pessoas que têm uma preferência indiferente, ou seja, se precisar dormir cedo e acordar cedo, dorme cedo e acorda cedo. Se precisar dormir tarde e acordar tarde, também consegue se adaptar de uma maneira mais tranquila. Os indivíduos matutinos têm dificuldade em ter atividades vespertinas e os vespertinos, consequentemente, têm dificuldade nas atividades matutinas. A grande questão é que podem ter indivíduos matutinos, longo-dormidores ou curto-dormidores, e assim acontece para qualquer uma dessas características do cronotipo. De fato, falando da ontogenia do sono, a gente percebe que tanto o sono REM quanto o sono não REM, ele é maior logo em que nascemos e ele vai diminuindo à medida em que os anos vão passando. Então, percebam só, idosos apresentam uma quantidade de sono REM menor do que indivíduos jovens, bem como o sono não REM também. Então, esses são fatores que são inerentes ao processo de envelhecimento, ou seja, diminuição da quantidade de sono e diminuição das quantidades ou das fases dos sonos em que nós temos a possibilidade de passar. Percebam só, o sono REM ele está mais relacionado com aspectos cognitivos e a gente pode perceber que conforme o envelhecimento vai acontecendo, a gente vai tendo prejuízos na cognição. Bem como tem redução também do sono, em que está mais relacionado com aspectos físicos. Então, a gente consegue perceber na pessoa idosa diminuição de força, diminuição de resistência, diminuição da capacidade de consumir oxigênio. Então, parece haver uma associação bem importante entre tempo total de sono e capacidades cognitivas e físicas ao longo da vida. Esse comportamento ele segue um ritmo conhecido como ritmo circadiano, ou seja, um ritmo que dura aproximadamente 24 horas. E esse ritmo de 24 horas aproximada, ele está muito relacionado com a temperatura central. E esse é o comportamento da nossa temperatura ao longo de 24 horas. Então, vamos começar por volta das 6 horas da manhã, que é o momento em que habitualmente, ou que a maioria das pessoas, deveriam acordar. Próximo a esse horário, tem o nascer do sol, ou seja, tem a claridade envolvida no processo do dia. Nesse momento, deveria acontecer a vigília. Está relacionado com o aumento de cortisol, aumento de TSH, aumento de hormônio T3, aumento de hormônio T4. E tudo isso está relacionado com o aumento do metabolismo, aumento de situações de estresse que estão relacionadas com o estado de vigília. Ao longo da manhã, a temperatura ela vai aumentando até que ela chega no máximo de temperatura possível no período da manhã. Esse horário acontece próximo ao horário do almoço. Logo depois, nós temos a diminuição da temperatura central. E, coincidentemente, nesse período, nós temos o chamado sono secundário, ou seja, nós temos uma chance maior de dormir próximo ao horário do almoço. Tudo bem? Depois disso, a temperatura ela começa a aumentar até chegar no seu ponto máximo da temperatura corporal, aonde nós temos as maiores capacidades físicas a serem desenvolvidas.
É nesse período do dia em que nós conseguimos executar mais força, nesse período do dia em que nós conseguimos ter mais resistência, e assim por diante. E depois disso, com o aparecimento da escuridão, vai ter o aumento da secreção de uma substância chamada melatonina, que hoje vem sendo considerada como um hormônio, que vai promover a diminuição da temperatura central e, consequentemente, a gente vai ter a incidência do sono principal nesse período do dia. E aí a gente vai perceber que próximo lá às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente tem a acrofase da temperatura corporal, ou seja, o nadir da temperatura corporal, ou seja, o ponto mais baixo de temperatura central. Naquele momento que a gente sente frio no meio da madrugada e puxa o cobertor do marido ou da esposa. Tudo bem? Tudo bem. Tendo dito isso, se a gente faz uma alimentação rica em gordura, nós temos o famoso efeito feijoada. É onde a gente tem uma letargia maior e a gente tem ainda mais sonolência durante esse período próximo ao horário de almoço ou logo após o almoço. Então, esse é o comportamento circadiano que está relacionado com o comportamento do sono. O fato é que os idosos apresentam alterações tanto no padrão de sono quanto no ritmo circadiano. Se a gente for observar o padrão de sono, comparando um jovem com um idoso, nós percebemos que o tempo na cama, ou a hora que vai para a cama, ela é menor nos idosos, quando comparado com os jovens. O tempo acordado, ou a hora de acordar, vai ser mais cedo também, quando comparado aos jovens, bem como o tempo para início do sono e o tempo para finalizar o sono. Então, a gente vê uma alteração das fases de sono e da fase de vigília. Além disso, nós podemos observar que a latência do sono ela é maior. Ou seja, os idosos vão para a cama mais cedo, mas demoram mais tempo para começar a dormir, a rigor. Além disso, nós conseguimos observar que o tempo total de sono dos idosos é menor quando comparados aos jovens, que a eficiência do sono é menor quando comparado ao sono e que apresentam maiores despertares depois que iniciam o sono. Então, parece haver uma alteração da estrutura do sono conforme a idade vai avançando de uma forma bem intensa. E aí, para a gente observar aqueles ritmos, aquele ritmo da temperatura central, por exemplo, ele está associado com o nosso ritmo de atividade. Então, existe um equipamento chamado de actigrafia, ou actígrafo, que ele é um acelerômetro e que vai medir o comportamento das atividades do indivíduo ao longo de algumas semanas. E a partir dessa análise, a partir dessa avaliação, a gente pode observar comportamentos diferentes com relação ao ciclo circadiano de pessoas. Então, aqui seria um ciclo normal do indivíduo. Nós podemos ter o adiantamento de fase, ou seja, características que é bem evidente nos idosos, dormir mais cedo, acordar mais cedo, dormir várias vezes ao dia. Nós podemos ter o atraso de fase, que é muito bem associado com indivíduos adolescentes. Então, eles dormem mais tarde, acordam mais tarde, são chamados de preguiçosos. Na verdade, é um fator fisiológico. Nós temos o ciclo sono-vigília irregular, e nós temos ciclos que não completam 24 horas. O que a gente observa nos idosos é uma alteração considerada como um adiantamento de fase. Então, idosos apresentam alteração do perfil de sono e apresentam alteração no ritmo circadiano também. O fato é que alguns distúrbios de sono em idosos podem ocasionar mudanças no drive homeostático do sono, pode estar relacionada com dores crônicas, com incidência de depressão, com apneia do sono, que é parar de respirar durante a noite, com insônias.
pode estar relacionado com uma higiene do sono inadequada, além de qualquer combinação desses fatores podem prejudicar o sono de pessoas idosas. Essas alterações no sono, elas podem ser causadas e podem causar ardência nos olhos, visão turva, tudo isso a gente já sabe. Então, se a gente ficar uma noite sem dormir, a gente vai sentir esses sintomas. Além disso, aumenta a chance de erro, tempo para tomada de decisão, aumenta a irritabilidade, distorções cognitivas e perceptuais, aumenta o tempo de reação, a responsividade atencional, diminui o desempenho psicomotor, diminui memória e a vigilância, diminui processos cognitivos, além de alterações metabólicas, endócrinas e percepção subjetiva de esforço. Desses fatores, os fatores psicofisiológicos ou psicomotores são os que estão mais relacionados com risco de queda na pessoa idosa. E esses riscos eles estão relacionados com a insônia ou com o abuso de medicamentos para auxiliar o início do sono, com a sonolência diurna excessiva, com a redução da eficiência do sono, que é muito comum na pessoa idosa. Além disso, pesquisas por autorrelato do tempo de sono mostram que o pouco tempo de sono apresenta pouco risco de queda, quando comparado a idosos que dormem entre 8 e 9 horas de sono. Altos relatos também do tempo total de sono para idosos que dormem por muito tempo parecem estar mais associados com risco de queda. Ou seja, parece que dormir muito tempo também aumenta a chance dos idosos caírem. Com a actigrafia, que é a forma de avaliar esse tempo de sono de forma mais objetiva, mostra-se que quanto maior o número de quedas, menor é o tempo total de sono. Ou seja, parece que a percepção de como foi o sono influencia a resposta de um questionário para identificar a quantidade de quedas de um indivíduo. Se a gente for observar nesse estudo, nós conseguimos ver que idosos que dormem menos, bem como idosos que dormem muito tempo, apresentam maiores chances de queda. E isso acontece quando é ajustado para diversos fatores, como, por exemplo, idade, como, por exemplo, sexo, como, por exemplo, se faz atividade física ou não. Essas características elas são perduradas. Então, parece que os extremos são fatores ruins para o processo ou para a situação de queda. Além disso, a gente precisa considerar que o envelhecimento em si ele está relacionado com a perda de massa muscular. E a perda de massa muscular, se ela estiver associada com perda de funções musculares e diminuição de performance física, pode se associar com a sarcopenia. A sarcopenia, então, é uma síndrome multifatorial que leva à diminuição de massa muscular e de funções musculares. Os fatores eles são diversos, como, por exemplo, alterações endócrinas, caquexia induzida pelo câncer, inatividade física, aumento de doenças degenerativas, aumento de substâncias inflamatórias, nutrição inadequada, ou simples fato de envelhecer. E o sono está relacionado com isso? Está relacionado com esse acometimento da sarcopenia? A gente não sabe ainda, mas existem alguns indícios que mostram que idosos que tenham prejuízo no sono apresentam alterações em hormônios relacionados com trofismo muscular. Bem como pessoas que sejam privados de sono apresentam um perfil inflamatório maior do que pessoas que não são privadas de sono. Além disso, parece que o principal hormônio catabólico, ou cortisol, ele está relacionado também com o aumento da privação de sono. Ou seja, se a gente dorme menos, a gente aumenta substâncias relacionadas com a degradação ou com catabolismo muscular. O fato é que a gente não tem nenhum indício ainda de que o sono, ou que a falta de sono, ou o prejuízo do sono esteja relacionado com o acometimento da sarcopenia em idosos. Mas
estudos que a gente fez lá no nosso laboratório, em que nós privamos animais de sono, nós observamos que animais que ficam 96 horas sem dormir apresentam reduções de fibras musculares do tipo 2B, que são fibras mais glicolíticas, as mesmas fibras que são perdidas em maior magnitude durante o acometimento da sarcopenia. E esses parâmetros, eles estão de fato relacionados com o sono? A gente não consegue responder isso nesse momento, mas se o sono está relacionado com a sarcopenia, a gente está desenvolvendo pesquisas para tentar ver a associação. Em breve, acredito que em mais 6 meses a gente consiga ter algum tipo de resposta. Mas o fato é que idosos que apresentam quadros de sarcopenia também apresentam maiores chances de cair. Se tem diminuição de massa muscular, se tem diminuição de força, consequentemente, tem uma chance maior de não prevenir quedas em situações, sejam elas quaisquer, e entre essas tarefas, as tarefas de dupla função. Para a gente diagnosticar sarcopenia é relativamente simples, nós precisamos avaliar a composição corporal, precisamos avaliar a força de preensão manual e fazer uma bateria curta de performance física que a gente consegue avaliar em uma quadra ou qualquer espaço plano, de uma forma bem simples. O fato é que o exercício físico, seja esse exercício físico, treinamento resistido, a musculação ou treinamento aeróbio, consegue melhorar tanto parâmetros relacionados ao tecido muscular, como, por exemplo, força e potência, gerar aumento de massa muscular, aumentar a quantidade de oxigênio consumido, bem como melhorar aspectos psicobiológicos, como, por exemplo, melhora no padrão de sono, melhora na qualidade de sono, aumento do tempo total de sono e sincronização do ritmo sono, do ciclo sono-vigília. E esses efeitos, eles também estão relacionados com a redução da ansiedade, efeitos antidepressivos que a própria prática regular de exercício físico promove, os efeitos termogênicos, além de mudanças das fases circadianas, como nós vimos. Então, relembrando aquela curva da temperatura central, se a gente faz o exercício físico, a gente pode alterar, mesmo que momentaneamente, a temperatura central e, consequentemente, vai influenciar nos outros efeitos sobre o sono. Então, dependendo da hora em que a gente prescreveu o exercício físico, da intensidade, do volume, nós podemos modular o comportamento de sono dos indivíduos idosos. Então, as recomendações elas passam que de 5 a 6 horas antes de dormir é o momento ideal para fazer o exercício físico. Aspectos como o sedentarismo ou se os indivíduos são fisicamente ativos vão influenciar no benefício do exercício físico para o sono. E as relações com a carga de treinamento, como, por exemplo, a intensidade, o volume, a exaustão. Tudo isso faz aumentar, principalmente, aquele sono de ondas lentas, que estão relacionados com a restauração física. E, consequentemente, aumentando o tempo total de sono, vai acontecer aumento de sono REM também, melhorando, assim, a chance de consolidação de memória e outros aspectos envolvendo o exercício, o sono e os aspectos cognitivos. O fato é que a sobrecarga do exercício físico parece influenciar no sono de uma maneira quantitativa. Ou seja, fazer pouco exercício ou fazer muito exercício está relacionado com a diminuição na qualidade do sono. E à medida em que a gente consegue dosar a quantidade de carga de exercício físico, a gente aumenta a qualidade de sono. Então, não adianta nem exercitar demais, nem exercitar de menos para promover melhoras do padrão de sono. E quando a gente observa alguns trabalhos de revisão, nós podemos concluir que indivíduos sedentários que não tenham prejuízo no sono não têm problema quanto ao horário em que vai fazer o exercício físico. Pode-se fazer exercício físico tanto no período da noite, quanto no período da manhã ou da tarde, que vai promover melhoras no padrão de sono.
E como a gente pode ter um sono bem gostoso ou bem feito? A gente tem alguns passos que são chamados de passos de higiene do sono. Nós temos que nos habituar a algumas situações. Entre essas situações, por exemplo, manter um horário de rotina para dormir, ir para a cama somente quando estiver com sono, usar a cama ou o quarto apenas para dormir, evitar se alimentar, principalmente de comidas gordurosas e hipercalóricas próximos aos horários de dormir, evitar cochilos durante o dia, estabelecer um ritual de relaxamento, como, por exemplo, diminuição da luz no quarto, para algumas pessoas, banho quente, evitar outras atividades na cama, como, por exemplo, usar o celular na cama. O celular tem um comprimento de onda azul que diminui a secreção de melatonina e, consequentemente, diminui a chance de diminuir a temperatura e ter o sono estimulado. Evitar o uso de bebidas alcoólicas próximos aos horários de dormir, bem como evitar o uso de bebidas cafeinadas. E manter uma rotina de exercício físico de forma regular e ajustada para a quantidade e para a intensidade do exercício físico, também vai influenciar no sono de indivíduos, sejam idosos ou não. Em conclusão, dormir bem, descansar bem, treinar bem e criar bons hábitos são fatores de extrema importância para diminuir o risco de quedas nas pessoas idosas. Muito obrigado, estou à disposição, o contato está aí. Muito bem. Vamos lá, Elton, tem aqui algumas questões. A Paula Rodrigues, do Pai Vila Isalina Mazei, pergunta: quando o idoso não consegue dormir bem em dias consecutivos, qual será a sua capacidade de desenvolvimento e como proceder para dar a ele um melhor desempenho do sono? A gente pode considerar duas coisas. Primeiro, que vai ter diminuição de performance no treinamento, vai ter diminuição de performance cognitiva, isso é bem estabelecido na literatura. Como melhorar e como promover as melhoras do padrão de sono, esses 10 passos é a recomendação principal, né? Criar essa rotina com os 10 passos da higiene do sono é a recomendação principal. Existem casos que vão ser necessários intervenções medicamentosas e, para isso, precisa ter um acompanhamento de especialista na área do sono. Bom. O Marcos, do Pai Cachoeirinha, pergunta: existe algum exame específico para sabermos como está o nosso sono REM e NREM e em qual escala estamos? Existe, o nome do exame é polissonografia, é o padrão ouro para análise dos padrões de sono. A gente consegue identificar tempo total de sono, latência de sono, quantidade de sono REM, quantidade de sono não REM, se tem apneia, se não tem. Então, é o padrão ouro para identificar o comportamento de sono, bem como os possíveis distúrbios de sono. A única coisa que a polissonografia não é recomendada para ser feita e para diagnosticar é a insônia, porque não faz sentido a gente ir para um laboratório de sono tentar dormir se tem insônia. Aí é uma avaliação mais clínica mesmo. Ótimo. E agora tem duas questões que eu vou juntar aqui. Uma é do Boaz Oliveira, do Sesc Ipiranga. Quais os benefícios ou implicações que a ingestão do hormônio melatonina pode causar nos idosos que têm um período de vigília maior? E a outra questão aqui, da Heloísa Freitas, da UBS Vila Esperança. O sono com auxílio de medicamento é um sono saudável? Tá, vamos lá. Primeiro, respondendo da melatonina. A melatonina, ela deve... Primeiro que aqui no Brasil ela é proibida a sua comercialização, a gente não tem a possibilidade de comprar. Ela é porque aqui no Brasil é considerado hormônio, apesar de não ser, conceitualmente não ser. Ela ajuda, sim, em alguns casos,
a aumentar a quantidade de sono, porém, o principal efeito benéfico da melatonina está relacionado com a alteração do ritmo circadiano. Por exemplo, jet lags. Pessoas que viajam para outros continentes e precisam se adequar ao fuso horário. Essa é a principal recomendação para o uso de melatonina. Quanto ao sono induzido por medicamentos, sim, a maioria dos medicamentos, na grande maioria dos medicamentos, vai alterar a qualidade do sono, o padrão de sono, e isso, a longo prazo, o uso de medicamentos para iniciar o sono ou o uso de medicamentos relacionados à depressão, que acabam induzindo o sono também, eles estão associados com o aumento de demências ou de doenças relacionadas a aspectos cognitivos mais próximos à velhice.